Boa noite. Boa noite. O coração parece que vai sair pela boca, né? De emoção, de gratidão mesmo. Por essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, né? Nos dá esse conforto para a gente poder seguir a nossa jornada aqui na Terra. E o Mestre, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, nos deixou esse ensinamento. Não julgar para não ser julgados, né? Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem de Mateus. Nós vamos fazer a conexão do Evangelho de Mateus, não julgue para não ser julgados, com o Evangelho de João, atire a primeira pedra, aquele que se faz em pecado. E falar do Evangelho de Cristo é sempre muito oportuno, né? A gente fazer a leitura diariamente, refletir nos ensinamentos. E sempre quando a gente tiver alguma dúvida na nossa vida, procurar esse manual, que eu tenho certeza que esse livro dará todas as respostas que a gente precisa para a vida. É claro que cada um no seu tempo, de amadurecimento, de evolução, mas está aí, acessível para todo mundo, o Evangelho de Jesus. E o tema de hoje, não julgue para não ser julgados, eu começo perguntando aqui, quantas vezes só hoje nós julgamos alguém, sem perceber? Às vezes a gente faz isso no automático, nem percebemos, né? E por que julgamos? O julgamento é um mecanismo do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É uma projeção. E até uma insegurança da nossa parte. É uma defesa inconsciente. Porque quando eu diminuo o outro, eu cresço. Não é assim que a maioria se sente? Às vezes a gente precisa humilhar, ofender o outro para se sentir maior, para se sentir envaidecido. E não é isso que Jesus nos ensina. Mateus e João foram discípulos de Jesus que conviveram diretamente com ele. Então, anotado primeiro em Mateus, começa assim: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados a um. E empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Aqui logo de cara a gente já vê um princípio da justiça. Justiça que é efetivamente justa, no sentido de aquilo que a gente faz para o outro, a gente recebe de volta. A cada um será dado conforme as suas obras, nos ensina Jesus, que expressa a lei de causa e efeito, ação e reação. Fundamentos da doutrina espírita. Se toda ação tem uma reação e todo efeito tem a sua causa, no fim das contas, somos nós os responsáveis por nossas escolhas, por nossas decisões, por nossos pensamentos, por nossas atitudes. Que são como sementes que lançamos no solo da nossa existência. Algumas germinam rapidamente, outras nem tanto, mas todas trazem dentro de si o fruto compatível para a sua natureza. Por isso o conselho de Jesus, para não julgarmos, faz todo o sentido. Quando entendemos essa lei,
que é um dos princípios que regem o universo, percebemos que cada um colhe exatamente o que planta. E aqui a gente sempre ouve isso, né? Se cultivamos o amor, a paciência, a compreensão, a vida, ela naturalmente, ela nos contribui com relações mais harmoniosas, afetuosas e crescimento interior. Por outro lado, se nós cultivamos discórdia, ressentimento, egoísmo, mais cedo ou mais tarde enfrentaremos as consequências dessas escolhas. Então, tudo é questão de saber escolher, ter discernimento nas nossas escolhas. É o que o apóstolo Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora nós vamos olhar para a passagem de João. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós vamos fazer a junção dessas duas passagens e vamos refletir sobre elas, né? E é importante entender o contexto dessa história, levando em conta a tradição da lei da época. E também trazendo essa mensagem para os dias de hoje. O evangelho, ele é atual, né? Por mais que essa passagem foi escrita lá na época de Moisés, Jesus ainda nos trouxe muitos ensinamentos. E a verdade, ela é sempre atemporal. Só lembrando que nessa passagem, os escribas e os fariseus aparecem, nessa passagem, eram conhecidos por sua ligação com a lei mosaica. E tentaram por várias ocasiões, por várias vezes, colocar Jesus à prova. Então eles queriam toda vez testar Jesus. Os escribas eram responsáveis por registrar e interpretar a lei com rigor, mantendo a sua tradição e rituais. Já os fariseus, apesar de serem estudiosos da lei, tinham uma postura de superioridade e orgulho, vivendo mais da aparência do que de uma verdadeira prática dos ensinamentos. Eles conheciam toda a teoria, mas tinham dificuldade de aplicá-la no dia a dia. E é justamente essa falta de vivência que mostra a diferença de ter conhecimento e de ter autoridade moral. É algo que Kardec destaca como essencial nas nossas relações interpessoais. Então a história, ela começa assim. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés ordena que as adúlteras sejam apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Então nós vimos que os escribas e os fariseus, eles queriam testar Jesus, de todo jeito. Jesus abaixou-se e começou a escrever no chão com o dedo, sem dizer uma palavra. Após essa afirmação, e sem dizer uma palavra. Então, a gente vê que Jesus, ele silenciou diante daquele tumulto, daquele julgamento. E ele fica em silêncio. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após essa afirmação, Jesus se levantou e se abaixou e continuou escrevendo no chão. E ao ouvirem isso, os acusadores, eles foram saindo um a um em silêncio. Começando pelos mais velhos, até que ficaram apenas Jesus e a mulher.
E então Jesus pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ele respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então disse: também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Eu acho que a gente poderia até parar por aqui, né? Observando os ensinamentos e a postura de Jesus. Uma postura de discernimento, né? Que é com base no amor. E nós temos esse discernimento de Jesus? Ou nós estamos mais para o comportamento dos fariseus e dos escribas? O julgamento, ele tem base na crítica e na superioridade. Então, a partir dessa passagem, nós vamos analisar o comportamento de cada um no seu íntimo vai se analisar. Como que eu me comporto diante das intrigas? Como que eu me comporto diante de uma situação? Eu estou mais para o lado de Jesus ou para o lado dos fariseus? Desde o início, a gente já percebe um julgamento parcial, desigual. Algo que Jesus também nos ensina a questionar. Ele evidencia uma injustiça social e moral, já presente no julgamento. Os escribas e os fariseus trazem apenas a mulher, enquanto que a lei mosaica, ela previa que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser punidos pelos seus erros. Os fariseus, eles tentavam colocar Jesus em uma situação difícil. Eles testavam Jesus o tempo todo. Se Jesus dissesse para apedrejá-la, ele estaria validando, contribuindo como uma lei severa e perderia a sua imagem de misericordioso. Se dissesse para não apedrejar, os fariseus poderiam acusá-los a desrespeitar a lei de Moisés. E Jesus responde de uma forma sábia, não entrando na armadilha dele. Ele convida os acusadores a uma autorreflexão. Ele vira o espelho quando diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui nós podemos aplicar o conhece-te a ti mesmo, a questão 919 do Livro dos Espíritos, que refletimos na minha última exposição. Olhar para si antes de fazer qualquer crítica, qualquer julgamento, qualquer comentário maledicente. Diante dessa afirmação de Jesus, os acusadores refletem sobre suas próprias falhas e vão embora, um a um. Começando pelos mais velhos, talvez porque tenham a consciência de suas falhas, de seus erros. E quando Jesus diz: mulher, onde estão os que te condenam? E ela diz: não há ninguém, Senhor, e eu também não te condeno. Aqui a gente vê que Jesus, ele não aplicou nenhuma sentença punitiva e nem fez críticas destrutivas àquela mulher. Ele usou da indulgência. É quando a gente vê os erros dos outros e se vê, evita falar, evita comentar, evita divulgá-los. Porém, Jesus não deixou de avaliar a sua conduta. Quando ele disse: vá e não tornes a pecar, ele reconhece sim a sua falha e a instrui com amor e caridade. E isso nos ensina a diferença entre condenar e corrigir com amor. Jesus não ignorou a falha da mulher. Ele dá um ensinamento valioso, a oportunidade de recomeçar. Todos nós podemos nos arrepender dos nossos erros.
e temos a chance, a oportunidade de recomeçar uma nova vida. Quando a gente se afasta do caminho de Jesus, ficamos mais vulneráveis ao erro, porque ainda somos espíritos imperfeitos, em constante evolução. Até o gesto de Jesus se agachar e escrever no chão nos ensina a agir com paciência diante das injustiças, silenciar diante das acusações, refletir antes de julgar e lembrar que todos somos imperfeitos. Escrever no chão também nos faz lembrar que o corpo é matéria e que retorna ao meio de onde veio, mas o espírito é imortal e se aperfeiçoa infinitamente. Sabemos que os erros de cada um faz parte da sua jornada e que Deus, em sua justiça e misericórdia, nos concede a oportunidade de aprendizado e de reabilitação. Assim como as palavras escritas na terra, os nossos equívocos podem ser apagados, os nossos equívocos podem ser reparados por meio do esforço, do amor e da nossa mudança íntima. Saindo lá da lei de Moisés, dando um salto no tempo, agora, aqui, nós ainda trazemos dentro de nós muito desses comportamentos dos escribas. Nós ainda não mudamos quase nada, não é mesmo? Há mais de 2000 anos, Jesus veio, nos ensinou e a gente ainda fica patinando. A gente ainda patina. Uns já têm a consciência, outros ainda não. Mas a gente ainda patina no erro. Quantas vezes ao longo do dia nós julgamos alguém, seja por pensamento, palavras ou ações? Nós julgamos a roupa da vizinha, nós julgamos a aparência das pessoas, nós julgamos o comportamento dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas. Nós julgamos o trânsito, o motorista. Nós julgamos as pessoas nas redes sociais. Nós julgamos aquele colega de trabalho que sempre faz brincadeiras ou que chega atrasado. Mas por detrás de todo esse julgamento, será que a gente tentou entender o que leva cada um a tomar essa atitude? Será que nós olhamos para o nosso irmão para tentar entender o que se passa com ele? E nós tiramos a nossa conclusão precipitada. Fazemos esses julgamentos levianos. Será que sabemos realmente o que está acontecendo com cada pessoa? Procuramos tentar entender o porquê dessa atitude. A gente é louco para apontar o dedo para o erro dos outros, né? Mas os nossos, a gente tenta esconder, não é? São esses pequenos julgamentos que fazemos diariamente que mostram que nossa tendência em criticar, de falar mal do outro, é quase que automático. A gente não consegue manter uma conversa, um diálogo, sem julgar alguém, sem comentar de alguém, ou sem fazer comentários que menosprezam a pessoa. A gente não consegue ter esse diálogo, porque isso ainda está enraizado em nós. Nós precisamos ter a consciência, o despertar de não julgar.
E quando a gente vê, a gente já falou até que não devia, não é? Principalmente se a gente está numa rodinha de conversa. E a fofoca tá ali, correndo, quando você vê, você já está até falando, comentando também. E quando a gente vê certos noticiários também na televisão, né? A gente às vezes até dá sentença, né? Às vezes quando a gente vê que pai matou filho, a gente logo fala que deveria fazer o mesmo com ele. Quando a gente vê, a gente está dando a sentença, e não é isso. A gente precisa vibrar por aquela pessoa que está em desequilíbrio. Fazer vibração, mudar o nosso pensamento. O Espiritismo nos ensina a olhar primeiro para nós. E quando fazemos isso, enxergamos erros que muitas vezes escondemos de nós mesmos. Enxergar nossas falhas fere o nosso orgulho. Ninguém quer admitir suas falhas e seu erro. Ninguém. Ninguém admite que errou. Ninguém admite que tem defeitos. É mais confortável eu acreditar que sou justa, correta, e que os erros são sempre dos outros, do que eu admitir. E ter que engolir o meu orgulho. E isso cria uma ilusão de que eu sou superior. E ninguém aqui é mais que ninguém. Na linha da escala evolutiva, todos estão na mesma escala. Uns podem estar mais à frente, outros nem tantos. Mas estão dentro do mesmo processo evolutivo. Muitas vezes temos falhas parecidas ou até piores. E nem percebemos. Quando eu foco no erro do outro, eu estou desviando, eu estou deixando de prestar atenção em mim, nos meus erros, no que eu preciso melhorar, no que eu preciso mudar em mim. Jesus falou sobre o cisco no olho do outro e a trave no nosso. Temos uma facilidade de perceber o erro do outro com rapidez e uma severidade. Escolha o amor em vez de julgar. Como nos sentimos quando somos julgados? Quando somos julgados, desperta em nós diversas emoções negativas. Ficamos tristes, nos sentimos injustiçados, incapazes, nos retraímos, principalmente se for por pessoas que amamos, que admiramos, ou até por aquela que nem conhece toda a história e saem fazendo comentários precipitados, maledicentes. Sentimos vergonha, ficamos inseguros quando o julgamento é de forma humilhante ou acontece em público. Eu lembro que na época da escola tinha uma professora que chamava a gente de burro e que o nosso futuro ia ser trabalhar na roça. E se uma pessoa chega e fala isso para você, aponta o dedo na sua cara e diz que você é assim, assado, frito ou refogado, há uma tendência enorme de você começar a se afastar, a se isolar do convívio social e a começar a acreditar nas críticas, nas palavras recebidas, afetando a sua autoestima, sua identidade e abrindo feridas emocionais dentro de si. Muitas vezes as pessoas nem te dão o direito de se explicar, de justificar a sua falha, fazendo-nos sentir revolto por sermos julgados por alguém que também tem falhas semelhantes às nossas.
Muitos de nós carregamos marcas de julgamentos injustos, palavras agressivas, que ainda ecoam dentro de nós. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Tanto para quem julga, tanto para quem é julgado. Carregar esse peso do julgamento, muitas vezes, leva anos de reparação. É sempre bom usarmos da nossa sobriedade, que nada mais é da nossa consciência lúcida, e da compaixão em todos os nossos processos de vivência social e pessoal. O que mais precisamos é que alguém nos estenda a mão. Não que nos julgue, mas alguém que estenda a mão. Eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria que me fosse feito? Eu acho essa colocação assim perfeita. Quando eu me coloco no lugar do outro. Eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria que me fosse feito? Se dói ser julgado, criticado, condenado, humilhado, por que eu vou fazer isso com o outro? Quando eu julgo alguém, eu estou me fechando para um entendimento mais profundo daquela pessoa, me impedindo de exercitar e agir com compaixão para com aquela pessoa. E quase sempre é o orgulho que está por detrás de tudo isso. O orgulho, muitas vezes, fala por nós, fazendo-nos sentir superiores. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem: enquanto aquela pessoa não pagar tudo o que ela fez para mim, eu não vou sossegar. Não é assim que as pessoas falam? Quando são machucadas, quando são traídas. Ela vira quase que um obsessor encarnado da pessoa. Tomamos muito cuidado com o sentimento que nós cultivamos dentro de nós, gente. Somente Deus, Ele tem o direito de julgar a consciência humana. Então vamos deixar isso para Ele, que é melhor. Né? Ele tem os meios de fazer com que cada filho repare os seus erros. Enquanto isso, vamos focar na nossa evolução, na nossa caminhada, no caminhar do bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha continuamente em combatê-las. Não se compraz em censurar os outros, nem em realçar os seus defeitos. Aqui fala que o verdadeiro progresso começa no autoconhecimento. A gente sempre está falando do autoconhecimento, né? O homem de bem não se julga perfeito. Reconhece que tem falhas e se compromete a melhorar a cada dia. Esse esforço constante é o que define a sua grandeza moral. Em vez de apenas apontar o erro alheio, ele volta o olhar para dentro de si, num processo contínuo de reforma íntima. Quando estamos empenhados em nossa própria melhora, não sentimos prazer em julgar o próximo. Só ressaltando que o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nos orienta que devemos agir sempre em favor do bem coletivo. Se as imperfeições de uma pessoa diz respeito apenas a ela e não causa danos a terceiro, não há nenhuma utilidade em divulgá-las. Não tem o porquê fazer isso. Não é da nossa conta. Nesse caso, expor suas falhas seria apenas uma atitude de julgamento e maledicência da nossa parte, fazer esses tipos de comentário. Agora,
Se preciso for expor um ato público, denunciar alguém ou algum órgão que esteja se beneficiando e prejudicando um maior grupo de pessoas, aí devemos sempre priorizar o bem coletivo. Claro que tomando as medidas necessárias, com prudência e responsabilidade. O interesse do maior número de pessoas deve ser considerado e sempre guiado pelo amor e pela justiça. Então, o homem, para ser um homem do bem, são 3 palavrinhas chaves. A primeira, Allan Kardec fala que é a moral, a escolha consciente, guiada pela reta razão e pelo amor. A moral é a arte de bem conduzir. Ou seja, a moral é sobre saber viver, fazer boas escolhas e agir com consciência. É como se fosse um GPS dentro de nós, que nos ajuda a seguir o melhor caminho. Não aquele mais fácil ou mais rápido, mas o mais justo, o mais amoroso, o mais alinhado com aquilo que a gente sabe o que é certo. E a gente já sabe o que é certo. Não tem mais como negar. Quando Kardec fala em arte, ele quer dizer que isso é algo que a gente vai se aperfeiçoando com o tempo. Ninguém nasce pronto. A cada dia, com cada escolha, a gente vai treinando esse olhar moral. A segunda palavrinha é a misericórdia. Olhar compassivo diante das falhas alheias. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericórdia é quando a gente escolhe olhar com o coração, mesmo quando o outro erra. Sabe quando aquela pessoa pisa na bola, machuca, fala algo que deixa a gente triste, nos decepciona? Ao invés de sair criticando, brigando, discutindo, se afastar, a gente tentar entender o que está por trás daquela atitude. Misericórdia é isso. É menos julgamento e mais acolhimento. É não passar panos mornos. Não fingir que não tem erros. Mas é escolher agir com amor e não com a dureza. A terceira palavrinha é a indulgência. Tolerância diante dos erros dos outros, sem julgar ou condenar. O homem de bem não se compraz em censurar os outros. Indulgência é quando a gente escolhe ser mais leve com os erros dos outros, sem ficar apontando o dedo, criticando ou falando mal. Todo mundo erra. Eu não preciso julgar e nem condenar. Eu também tenho as minhas falhas. Eu não tenho que sair condenando, julgando ninguém. Todo mundo erra. Não é fazer de conta que o erro não existe, mas é olhar com compreensão diante daquele que errou, diante do erro. E escolher o silêncio ao invés da fofoca e o respeito ao invés da crítica. Quem está realmente tentando ser melhor não perde tempo falando mal, fazendo comentários, julgamentos alheios. Prefere acolher, prefere ajudar, prefere ir de encontro com o seu irmão e ficar em paz consigo mesmo. A indulgência é isso, é ser generoso com o outro, como eu gostaria que nos fosse feito. Essas 3 virtudes, elas caminham juntas. A moral nos guia, a misericórdia nos humaniza,
a indulgência nos aproxima do amor verdadeiro. Então, gente, a lição de hoje ela é bem curtinha e profunda. Para a gente pensar mais sobre as nossas atitudes, pensar mais sobre o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós agimos. E Jesus, ele sempre nos deixa um recadinho. Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Eu acho que esse é o acalento que todo mundo precisa ter. Saber que todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Mas nós temos Ele, né? Que nos acolhe, que nos carrega quando a gente cai, que chama a nossa atenção com amor, com carinho, um olhar que ele nem precisa falar o que a gente errou. O próprio olhar dele, a gente já sabe que errou. E quando a gente se propõe a seguir esse caminho, a gente percebe que a gente é tão pequeno. Que nós somos tão imperfeitos. E o que tem? Não tem nada de mal nisso. Ele está aqui para nos ensinar. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Nós estamos aqui para segurar a mão um do outro. Às vezes até as críticas, elas são construtivas em nossas vidas. Os erros fazem a gente ver que não é assim. Os erros também fazem a gente crescer. E tudo no seu tempo. Tudo na sua hora. Quando a gente impõe alguma coisa, não é assim. A gente tem que despertar para esse amor, para esse conhecimento, para esse amadurecimento. Então, quando a gente estuda a postura de Jesus, a gente fala, meu Deus, eu fiz tudo errado até agora. Mas graças a Deus a gente desperta, a gente caminha junto, a gente se acolhe e ele não condena, muito pelo contrário, ele acolhe. Ele acolhe a todos nós com amor, com benevolência, com indulgência, nos mostrando o verdadeiro caminho. Então, que nós possamos sair daqui hoje com esse olhar carinhoso, com esse abraço que conforta o nosso coração. Saber que não somos condenados. Saber que não somos julgados por Ele. E a melhor reparação dos nossos erros é fazer diferente, é fazer o bem, é estudar, é você caminhar no caminho com Ele. Pode ir e não peques mais.